Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje tem nome de rainha, nome de princesa, é Josiane Dotto Dalla Corte. Com esse nome eu vou te falar, viu? Você faz sucesso em qualquer lugar. Ela é engenheira agrônoma e supervisora comercial da Neogen Cerrado. E o tema da nossa entrevista de hoje será Soja é tudo igual. Josiane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando do seu programa. Me conta uma coisa, onde é que você arrumou esse nome tão bonito e tão chique, Josi? A minha família é italiana, dos dois lados da família, tanto meus pais quanto meu pai como minha mãe. Mas você... Mas de chique é só o nome. É só o nome? É. Ô, Josi, eu sei que você trabalha com soja e o tema da nossa entrevista de hoje é um tema até diferente, é uma pergunta, é um questionamento, né? Estamos instigando um questionamento. E eu já começo com ele. Soja é tudo igual? Não é tudo igual. O que é diferente, então? É tudo. Quem trabalha no campo sabe, arquitetura de planta, cor de folha, ciclo, tecnologia, é muita coisa. A gente poderia falar a tarde inteira sobre esse assunto. Uma outra questão que é instigante é semente de soja é diferente ou é igual grão de soja? Grão é o produto comercializado pelo produtor rural. O que é semente? Semente é um organismo vivo. Então, uma obtentora de genética cria uma cultivar, um multiplicador faz ela, vende a semente para o produtor, é um organismo vivo, ele planta e a partir dele segue todo o ciclo da cultura e colhe e comercializa o grão. Tudo é diferente, somente o preço. Hoje uma sacaria de soja comercializada na saca de 60 quilos é baseada no preço do mercado. A semente ela vai variar da tecnologia embutida nela, no germoplasma. Então é bem variável. E o preço de semente ele é variável, não é por saca. Hoje a média vai variar com PMG. O que é o PMG? Desculpa, PMG é o peso de 1.000 grãos para o produtor. Ela varia o preço de PMS, peso de 1.000 grãos de semente. Com as novas tecnologias hoje no mercado, ela pode variar o preço do quilo. Pode variar de, por exemplo, uma tecnologia básica hoje de R$3 o quilo até uma cultivar que vale mais de R$10 o quilo. Mas o que varia também o preço por hectare. O que leva a uma diferença tão grande, de 3 a 10? Tecnologia. Hoje uma cultivar ela pode ser convencional, transgênica, né? A primeira transgênica foi RR, para glifosato, para herbicida. E hoje nós temos a transgenia dela com herbicida, mais para a transgenia da lagarta. Então isso varia bastante o preço por quilo. Só para que o nosso ouvinte, nós temos muitos ouvintes que não são produtores rurais. Eu acho sempre muito bacana a gente esclarecer as questões, para o programa não ficar técnico demais. Quer dizer, é lógico, a gente tem que falar para o produtor, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de falar com as pessoas que não são do campo e muitas vezes não entendem. Qual a diferença de uma soja convencional para uma soja transgênica? Basicamente, eu ainda posso apanhar por causa das respostas, mas eu vou tentar ser mais sucinta. Não, você não vai apanhar não, pode ficar tranquila. Eu sou agrônomo, trabalho na área comercial, eu sou bem diferente dos agrônomos de pesquisa. A soja convencional é uma soja sem tecnologia. São os primeiros materiais que são plantados desde aí, da década de 70 que começou realmente o plantio de soja. A transgênica para RR, que é bem conhecida no mercado, é por herbicida glifosato. O que acontece? É para controle de plantas daninhas. Porque é difícil você controlar uma planta no meio de outra.
Então, o que acontece numa planta transgênica RR? Você vai usar um herbicida que vai matar as plantas daninhas, que são as plantas que você não quer, no meio da cultura do soja e a soja continuar presente. Então, assim, e tem a transgenia pré-intacta, que é para controle de lagartas. Nossa, que pergunta difícil, hein? Mas esse é o bacana da coisa. É por isso que a gente traz pessoas aqui como você, que tem muito conhecimento, porque as perguntas são realmente difíceis e as pessoas querem entender, né? Existe cultivar certa ou cultivar errada? Não, não existe. Existe cultivar mal posicionada. Isso sim. Vamos esclarecer melhor o que é uma cultivar mal posicionada? Uma cultivar mal posicionada. Você tem que entender o limite da cultivar. O produtor vai plantar assim... Eu sempre pergunto, Josi, qual soja eu planto? Eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua realidade? Não, eu quero plantar num pivô dia 1º de outubro e a área é fértil. É uma realidade. Então, vai ter uma cultivar específica para plantar naquela situação. Tem problemas de nematóides? Não tem. Não, eu vou plantar numa área que foi pastagem, área de 2º ano, tem 10% de argila. Que cultivar eu planto? Então, assim, aquela mesma cultivar no pivô para a área de alta fertilidade, ela não é adequada para essa área com 10% de argila. Então, assim, não existe cultivar errado, existe cultivar mal posicionada. E eu imagino que hoje deve ser muito, muito complexo essa questão, porque as pessoas estão... Antigamente plantava-se no sul do Brasil, aí foi subindo, chegou no centro-oeste, foi se tratando esse solo, e agora já está expandindo para o norte, nordeste do país, com solos muito diferentes, temperaturas muito diferentes, altitudes diferentes. Tudo isso eu imagino que são fatores que devem impactar na produtividade, né? Ou não? Sim. Às vezes uma cultivar que ela é adaptada aqui para Goiás, no sudoeste, ela não se adequa a ser plantada, por exemplo, no Tocantins. Vai variar, no limite da cultivar, grupo de maturação, exigência de fertilidade, temperatura. Então é muito importante saber, e por isso que hoje a pesquisa ela é tão grande. Hoje a pesquisa ela é maior do que a área comercial. Sério porque mesmo? Porque é nesse ponto. Sério? Puxa, eu não sabia disso. Não é à toa que o preço da semente é bem mais caro que o preço do grão, porque é muita tecnologia e muito investimento hoje nessa área. Uma cultivar de soja, ela tem em média de duração de 6 anos. Então, um material lançado, ela fica em torno de 6 anos, 7 anos no mercado. E é substituído por outras cultivares, com outras qualidades, mais adaptadas. Ou seja, o investimento em dinheiro, em tempo, em dinheiro que se colocou naquela cultivar, em pouquíssimo tempo ele tem que trazer o retorno, porque depois já acaba, isso? Isso, e uma cultivar para ela ser lançada comercialmente no mercado, o tempo de pesquisa geralmente é 10 anos. Hoje as instituições estão conseguindo reduzir o tempo de pesquisa para 7 anos. E é muito frustrante quando eles lançam material depois desses anos de pesquisa, comercialmente o material ele não performa como deveria. Aí às vezes a cultivar, a gente costuma falar, ela morre mais cedo. Agro e Prosa. Você estava falando, Josi, no final do primeiro bloco, a respeito de variedades que às vezes não performam. O que leva uma variedade a não performar? Sendo que se ela foi lançada, é porque foram feitos anos de testes e ela performou ali no campo de pesquisa, no campo de teste. Por que na vida real, digamos assim, ela acaba não performando? O principal motivo é que a gente não controla o clima, né? São tantas variáveis hoje quando o produtor planta uma área comercial, temperatura de solo, pluviosidade, né, chuva, estresse hídrico. Hoje uma cultivar de alto teto produtivo, ela é muito exigente, então qualquer condição adversa tende a diminuir a produtividade. Tem materiais que podem render 100 sacas por hectare e outros 30, 20. Então, assim, isso tudo é variável com o clima. Tem cultivares que toleram melhor estresse hídrico. Eu costumo muito falar assim,
Já pensou uma soja de 96 dias de você plantar ela? Ela germinou em 96 dias, ela cresceu, vegetou, reproduziu, morreu. É um tempo muito curto. Então, qualquer situação adversa que acontecer nesse intervalo, seja doença, pragas, falta de chuva, pode interferir muito, impactar na produção. E às vezes tem um material que ele é muito produtivo, é lançado, e quando você leva ele a campo, às vezes ele não performa porque alguma condição adversa tornou ele variável. Genética, ela é variável com as condições climáticas. Então, o fenótipo da cultivar, ela pode mudar de uma região para outra, e de um ano para outro. O comportamento de uma cultivar esse ano, ele pode ser diferente no ano seguinte, porque as condições climáticas, elas não são exatamente iguais. Isso no mesmo local, por exemplo, numa mesma fazenda, eu posso plantar uma cultivar esse ano e ela ir muito bem, e ano que vem, eu achando que as condições são semelhantes, mas digamos que haja uma variação do clima e aquela cultivar vai mal, é isso? Sim, pode acontecer isso. E uma cultivar pode ir bem no talhão, e no talhão da frente do mesmo produtor a cultivar não ir bem. Isso varia de talhão para talhão. Pois é, mas nesse caso o que muda? Porque a condição climática, por exemplo, é a mesma, de um talhão para o outro ali não existe uma variação muito grande. O que muda nesse caso? É o solo? O que é? Estrutura de solo e também a presença de pragas e doenças, nematóides, e também o relevo não é o mesmo. Às vezes a profundidade do solo tem manchas, não é a mesma. Então, assim, o solo não é igual. Nem no próprio talhão ele é uniforme, a grande maioria das vezes. Então é por isso que às vezes o produtor planta e em determinado local ele colhe 90 sacas, no outro ele vai colher 60 sacas. É mais ou menos isso? Só para entender? Sim. O produtor rural hoje que tem na colhedora o GPS, à medida que ele vai colhendo, ela vai dizendo a produção, e às vezes vai variando a produtividade em quilo à medida que ele vai colhendo, porque não é igual. Hoje já se estuda, o pessoal já tem trabalhado com taxa variável de semente, baseado na fertilidade do solo e os resultados de colheita, adubação e tudo mais. Quando você fala, nós já falamos sobre esse assunto aqui em outras entrevistas, mas só para a gente relembrar, quando você fala taxa variável de semente, o que exatamente quer dizer isso? População, aquela pergunta, soja é tudo igual? Não. Cada material, ela pertence a um grupo de maturação, então ela tem uma janela específica de plantio. Essa cultivar você pode plantar do dia 5 de outubro até o dia 10 de novembro. E a população é variável. Uma cultivar, ela pode trabalhar com população de 180 mil plantas por hectare até 420 mil plantas por hectare. Puxa vida, que variação grande, hein? Sim, e o preço da semente muda por quilo e por hectare, porque às vezes o produtor pode pagar R$10 o quilo na semente, mas o preço por hectare dessa semente vai ser R$250, um exemplo hipotético. Hoje eu acredito que está mais por conta do preço do grão. E tem cultivares que pode chegar a R$900 o hectare. Às vezes o preço por quilo é mais barato. Você falou em grupo de maturação. O que é grupo de maturação? As cultivares de soja, elas são divididas em grupos de maturação. O grupo de maturação quer dizer um número de horas, graus, dias. O que é isso? É o ciclo da soja. Uma soja aqui no sudoeste, hoje em Rio Verde, do grupo de maturação 7.1, ela vai precisar de forma geral, grotesca, para o pessoal da pesquisa não brigar comigo, ela vai precisar de 700... Você está muito preocupado com o pessoal da pesquisa, viu? É que esse povo tem muita divergência, então... Tá certo. Quando a gente fala com o produtor, tem que ser a linguagem mais simples. Vamos lá. Ela vai precisar de 7.1, ela vai precisar, de forma geral, de 710 horas de sol para fechar o ciclo dela. Certo. Isso é variável também. Acontece, Josi, essa soja de 7.1, você me falou que ela tinha de 105 a 108 dias de ciclo, e ela deu 115. Aí eu vou perguntar, qual foi a data de plantio? Se teve muitos dias nublados, porque se tem mais dias nublados, ela precisa de mais dias para fechar o número de horas para fechar o ciclo dela, então é variável. E nós sabemos que o fotoperíodo no início do plantio, os dias são mais curtos. Então tem algumas cultivares que sofrem mais com fotoperíodo do que outras cultivares. Então uma cultivar que você
é indicada para abrir plantio dia 1º de outubro, ótimo, legal. Agora tem algumas que são indicadas depois dia 10, dia 15 de outubro. O que quer dizer? Se esse material é indicado depois dia 15 de outubro e você planta ela dia 1º de outubro, ele vai sofrer com fotoperíodo. Então isso você vai perder bastante em produção. Porque os dias ali são menores e tem um menor índice de radiação solar. Então, assim, tem cultivar que sofre mais com fotoperíodo do que outros. Por isso que soja não é tudo igual. E tem que saber posicionar certinho. Janela de plantio, população e adequar a fertilidade da área que o produtor tem interesse. Eu fico pensando, como que deve ser a tomada de decisão do produtor rural para a escolha de uma cultivar, já que tem tantas no mercado? Eu sempre pergunto, a primeira pergunta, qual é o seu objetivo de produção? Porque eu não conheço a realidade do produtor. Ele, às vezes, muito tempo está plantando há 30 anos na área. E não sou eu, que não conheço, às vezes, a área, e vou chegar lá dando as ordens, né? Tem a dona da ração. Então, eu sempre faço as perguntas para entender o que ele quer. Ele fala, não, eu quero plantar cedo para poder fazer safrinha. Ótimo, ponto 1, ele quer uma cultivar mais precoce, para não passar da janela de plantio da safrinha. Certo. Perguntar a fertilidade da área, qual o nível tecnológico dele, se ele faz as aplicações preventivas certinho, o nível de investimento e fertilidade da área. Aí, qual é a janela que ele vai começar a plantar, porque tem regiões e regiões. Nós estamos acostumados a plantar em início de outubro, mas tem regiões que é depois de 15, 20 de outubro, por conta de condições climáticas, né? Então isso vai variar muito do objetivo que o produtor quer e da problemática dele. Se ele tem problema de nematóides na área, se é cisto, se é galho, se é nematóide de lesão. Se for cisto, qual que é a raça de cisto. Então tem que entender qual o problema dele, qual o objetivo para a gente adequar, cultivar, que vai ser mais satisfatório. Ou seja, não é tão simples assim, não é chegar e falar assim, olha, o seu vizinho ali produziu 100 sacas com a cultivar tal. E aí, oba, deixa eu colocar essa aqui. Não é desse jeito que funciona. Não. Eu já trabalhei com venda de semente e já aconteceu de produtor falar, Josi, eu quero plantar essa cultivar. Eu falar, qual é a área? Ele fala, não, é numa área de reforma de cana. Eu falei, eu não vou te vender. O cara me olhou assim, tá doida? Eu falei, não, você vai plantar, ela vai ir mal e você vai falar que o meu produto não presta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você estava falando, antes do intervalo, Josi, que acontece do produtor falar, olha, eu quero aquela cultivar ali que o meu vizinho plantou e que colheu muito bem. E você fala para ele, não vou te vender. E aí, me conta como é que esse papo vai desenrolar lá na frente? O produtor fica surpreso às vezes. Mas o que acontece? O sucesso profissional de qualquer pessoa é você passar confiança e credibilidade. Exatamente. E é aquela história. Você tem que entender a necessidade que ele quer e o que precisa. E hoje eu não comercializo mais semente de soja, né? Mas esse produtor, ele ficou meu cliente durante 5 safras seguidas. Ele não plantou a cultivar que ele queria. Ele plantou uma outra que eu indiquei. E foi assim. Mas não é fácil, não. Você precisa, porque, principalmente quem trabalha com vendas, é complicado, porque geralmente a pessoa trabalha com comissão, né? E se ela não vender... E hoje é o grande problema do mercado, porque às vezes uma cultivar, ela precisa de 400 mil plantas finais, e às vezes o vendedor, para não perder a venda, posiciona, por exemplo, 350 mil plantas, 50 mil plantas a menos. Isso, às vezes... é uma negociação que a cultivar não vai performar, não vai produzir o que deveria, e o produtor nunca mais vai plantar cultivar. Então, às vezes, o sucesso de uma cultivar ou não, às vezes nem é o problema do material, é o posicionamento que está na ponta. Então, nem sempre está na genética. Não. Às vezes é o posicionamento mesmo. O produtor pode plantar qualquer cultivar na abertura de plantio? Não. Por que não? Tem cultivares que sofrem com fotoperíodo. Tá. E isso demanda muito. É uma cultivar, principalmente pivô. O produtor quer plantar para colher logo e plantar outra cultura aí na sequência, né?
O que acontece? Uma cultivar de alto teto produtivo, quanto mais exigente, mais sensível é. Então, toda vez que você, por exemplo, plantou dia 1º e ela é indicada depois de 15 de outubro, em vez, às vezes, do produtor colher 100 sacas, 105 sacas, às vezes ele vai colher 30 sacas de média. É ruim? Não. Mas ele está perdendo aí 20% de produção. Uhum. Então, nem toda cultivar é indicada. Algumas, hoje é sabido, é tradicional, a grande maioria das vezes você começar o plantio e dar estresse de chuva. A gente sabe que as primeiras chuvas não são regulares. Uhum. E tem algumas cultivares que são mais sensíveis a estresse hídrico do que outras. Então, isso também interfere. Então, quando a gente fala cultivar é um pouco mais rústica, essa você pode abrir plantio, essa você não pode. Então, é muito importante. Então, nem todas você pode abrir plantio. Então, assim, não dá para ter tudo, né? Você não vai ter uma cultivar ali que vai ter tudo aquilo que o produtor precisa. Ela vai ser resistente ao estresse hídrico. Não, ou é uma ou outra coisa. Uma vez me perguntaram numa reunião, Josi, o que o produtor quer? Eu falei, milagre. E essa cultivar ainda não existe. Não, porque ele quer alguma cultivar que é barata pro custo dele, que produz muito, ele gasta pouco e vende bem. Todo mundo quer isso de alguma forma, em qualquer, seja o que for, seja na agricultura, seja na pecuária, seja no comércio, na indústria, né? Todo mundo quer um milagre. Mas exatamente. Mas é bacana, porque isso que você está falando vai bem assim... sabe aquela frase que a gente fala assim, a agricultura é uma indústria a céu aberto? É exatamente isso, né? Quer dizer, você não tem controle das variáveis, né? Você pode ter controle ali da genética, que foi feita como você disse, foi feita às vezes num campo experimental com tudo controlado. Quando vai para a vida real, quer dizer, é diferente, né? Você não controla nada, você não vai controlar o dia que vai chover. Tanto é que às vezes o produtor planta e ele precisa de fazer um replantio porque ele perdeu, né? E o produtor, ele não dorme, ele é muito investimento que ele tem a céu aberto, como você disse. E com razão, às vezes eu brinco que ele quer um milagre, mas é porque a vida do produtor hoje é muito arriscada. Às vezes o que o produtor construiu durante 30 anos, em uma safra ele pode perder tudo. Isso. Então, e é complicado, né? Porque alimento, o mundo. É tão relevante isso que você falou, porque muita gente acha o seguinte, que o produtor está sempre ganhando dinheiro, né? Tá sempre ganhando. O risco que ele corre é grande demais. Talvez, o Enio Fernandes já falou isso aqui no programa, a pessoa que escolhe ser produtor rural, ele escolheu a profissão de maior risco que existe no mercado, porque você depende de muitas variáveis externas, né? Um ano chove demais, outro ano chove de menos, na hora do plantio às vezes não chove, depois na hora da colheita acaba chovendo muito, um ano dá uma geada. Então, assim, são muitas coisas que podem acontecer, né? De repente vem uma nuvem de gafanhoto lá da Argentina, né? Que ninguém estava esperando. Existem essas coisas, né? Sim, e é triste. Ô, Josi, uma dúvida que eu sempre tive é o seguinte, o produtor rural, ele pode vender semente produzida na propriedade dele? Não. Esse comércio a gente considera como pirataria. Mas ele existe? O produtor, ele existe. E é um assunto bem sério. À medida que existe essa pirataria, o pessoal não paga os royalties, né, da tecnologia, o que banca as pesquisas para as novas cultivares. A troca de cultivares no mercado ela é bem rápida. Uma cultivar fica em 6, 7 anos em média no comércio. Então, se a pesquisa ela não estiver armada para outras cultivares, porque o clima muda, as pragas mudam, as doenças mudam. Se não tiver materiais adequados, a produção uma hora vai se tornar inviável. O que o produtor pode fazer? Ele pode comprar uma semente de um multiplicador, de um sementeiro, registrar o campo de semente dele, da semente que ele comprou, beneficiar e guardar para ele replantar. Agora, ele não pode comercializar esse volume. É ilegal. Geralmente, essa semente que é replicada lá na propriedade, ela tem o mesmo vigor, a mesma produtividade, a mesma resistência que a variedade que ele comprou lá do sementeiro? Na grande maioria das vezes, não. Já aconteceu uma situação de um produtor, ele fez um campo de semente, salvou a semente e ele me ligou. Ele falou, Josi,
A minha semente daquela área deu 73% de germinação. O que você acha? Eu só perguntei para ele, se eu te vendesse essa semente, você ia me pagar ela? Aí ele ficou calado e falou, obrigada, Josi. Não Já respondeu a minha pergunta. Eu só perguntei. Se eu te vendesse, você ia plantar? Não ia. Ô Josi, nosso tempo já está acabando. Eu tenho 1 ou 2 questões aqui só para a gente terminar a nossa entrevista, mas uma coisa que eu quero entender é o seguinte. O Brasil ele é dividido em regiões sogícolas. O que quer dizer isso? Sim, o Brasil é dividido em 5 macros, a macro 1, 2, 3, 4, 5. E essas macros são divididas em micros. Vou te dar um exemplo. Nós aqui em Rio Verde estamos sobre a micro 301. Então, uma cultivar, recomendação, por exemplo, de 320 mil plantas aqui para Rio Verde, se a gente andar até Montevidéu está na macro 4, na micro 401. Pode ser que essa mesma cultivar tenha recomendação de população diferente. Então, é por isso que é importante saber as macros e as micros para saber posicionar cada cultivar de forma correta, de acordo com a fertilidade da área, janela de plantio, população. Mas por exemplo, o que altera de Rio Verde para Montevidéu? A altitude? O que é? Porque é tão pertinho. Altitude, latitude, fertilidade da área. Ou seja, a coisa mais complexa do que a gente pensa. Sim, bem complexa. Não é tão simples, não. E como saber se uma cultivar está zoneada ou não quando o produtor precisa de ativar o seguro agrícola? Boa pergunta. Essa pergunta me fazem bastante. Josi, tal cultivar está zoneada que eu planto aqui em Goiás, lá no Tocantins. Então é muito importante entrar no sistema, no site, né, do governo, que é www.gov.br/agricultura. Lá vai ter um campo no meio da página escrita Gestão de Riscos. Clica lá, aí vai abrir outra página, aí você clica em Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco. Vai abrir outra página, você clica em Portaria. Lá em Portaria vai ter várias coisas, você desce a página e tem por estado. Você clica no estado, por exemplo, Tocantins, clicou no estado, vai ter todas as culturas que estão zoneadas para ser plantado no estado. Escolhe soja, clica em soja, vai abrir uma página em PDF e você procura cultivar que você tem interesse de plantar lá para ver se ela está zoneada ou não. Porque o produtor pode pegar um material que planta em Goiás, no Mato Grosso, plantando no Tocantins. Se ela não estiver zoneada e o produtor precisar acionar o seguro agrícola, ele não vai conseguir. Bacana. Josi, muito obrigado. Bate-papo muito gostoso, descontraído, legal, informativo. Eu gosto muito disso. Eu acho que o nosso ouvinte ele merece, né, essa atenção. E você soube trazer tudo isso numa entrevista só. Muito obrigado, esse programa está à sua disposição e eu quero receber você aqui mais vezes para a gente trazer mais informações para o produtor rural. Opa, eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído de forma positiva para a nossa região. E precisando... Com certeza, grande abraço. Abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.